Já vamos chamar de comunista também. Comunista! Eu falo com um cara de esquerda, eu não acho que o Sakamoto seja de esquerda, ele é jornalista. Agora, você é de esquerda também. Existe gente boa na esquerda, na direita e no centro. Eu sou a constituinte, pelo povo, que é o que esses caras não fazem. Esse é o grande detalhe. E essa polarização dessas eleições, para mim, é uma das maiores cretinices que eu já vi na vida. O Lula foi testado como presidente, e não deu certo. Datena, como que o Lula não deu certo como presidente? Olha, pegou um cenário internacional, você me corrija, você acabou de ser muito mais culto que eu e tem muito mais condição de falar sobre isso do que eu. Pegou um cenário internacional destruído e os bancos brasileiros estavam saneados por causa daquele escândalo do Banestado. Então ele pegou um cenário econômico favorável ao Brasil. Um operário assumindo a presidência do Brasil era uma esperança. Como o polonês assumiu lá, a Polônia foi um dos maiores sindicalistas. Então, o mundo fica extasiado quando acontece isso. E, de repente, o Lula dá certo no governo, pega a ideia do Fernando Henrique, que é o Bolsa Família, e faz o Bolsa Voto. Já sai com 40 milhões, porque o Lula é esperto. Isso eu não tenho dúvida. É esperto pra caramba. Faz o Bolsa Voto. E depois, o Lula, ele foi preso e foi mal julgado, segundo o Supremo. Criaram a segunda instância para colocar o Lula na cadeia, que era um instrumento necessário e jurídico para o Brasil, o cara ser preso na segunda instância, não esperar 4 ou 5 para não prescrever a pena. Criaram a segunda instância para colocar o Lula na cadeia. E aí colocaram o Lula na cadeia. E o Lula foi mal julgado. Ele não foi inocentado. Tiraram o Lula da cadeia, acabando com a segunda instância. Acabando com a segunda instância, abriram as portas do inferno. Saiu todo mundo. Cunha, Gedel e daí por diante. E criminosos terríveis do crime organizado. Saíram junto com o Lula, porque acabaram com a segunda instância. Porque a impressão mais do que clara é que julgaram o Lula rápido demais, errado demais e sem investigação necessária. Para tirar o Lula das eleições e eleger qualquer um. O qualquer um foi o Bolsonaro. Depois os caras viram o erro que tinham cometido e soltaram o Lula. E mais do que isso, não é que eles anistiaram o Lula, eles limparam a ficha do Lula, que vai ficar limpa porque o Brasil deveria julgá-lo corretamente, investigá-lo corretamente e julgá-lo corretamente. O Lula não é um cara que os crimes dele, na realidade, ele não praticou crime nenhum. Ele paira sobre ele o fantasma da corrupção dele ter cometido um dos maiores crimes de quadrilha de Estado formado em todos os tempos. Isso aí, ele vai ser julgado agora nas urnas, porque pela justiça brasileira ele não foi inocentado. Ele só foi colocado que o Moro agiu de uma forma absolutamente incoerente com seus procuradores e porque a investigação foi ruim. Isso em crime, investigação ruim, julgamento ruim, favorece o cara que é o réu, entendeu? Mas ele não foi inocentado, pesa sobre ele o fantasma da corrupção. Então eu acho que ele foi um péssimo presidente. O Bolsonaro, olha, eu não tenho nada contra o Lula, pelo contrário. Eu respeito o Lula e acho que o clima do Brasil seria um clima não de polarização, deveria ser um clima de união e tal, para que a gente chegasse às eleições e escolhesse um presidente capaz de tocar o Brasil. E também não tenho nada contra o Bolsonaro, só que ele está sendo um péssimo presidente, negacionista desde o começo, não usa máscara, agora está mais do que provado que não comprou vacina, bateu no Planalto pela primeira vez a perspectiva, a possibilidade de prevaricação, o cara sabe que houve um crime e não comunica, a PGR não ia nem abrir inquérito, mas a Rosa Weber bateu o pé. Eu não sei como é que o Bolsonaro vai agir. Vai agir do jeito que está agindo, porque eu já perguntei para o Gilmar, o Gilmar Mendes, perguntei para o Temer, perguntei para o presidente Fernando Henrique Cardoso, que o presidente Bolsonaro, normalmente, ele age muito mal. Numa situação que ele está, e vai sair uma pesquisa do Datafolha agora, eu já sei, o Bolsonaro está derretendo mesmo na pesquisa. Muito. Pesquisa do Datafolha, que é a mais confiável que existe. Vai sair agora. Eu não sei se o Sakamoto já tem os números, mas vai sair. Acho que não saiu ainda. Mas ele está derretendo nas pesquisas. Então, esse negócio de polarização é uma bobagem. A gente precisava de alguém que fizesse do Brasil
realmente um Estado, e não um cara ser eleito presidente da República, mas plano de governo para salvar o Brasil de milhões de desempregados, de uma divisão de renda canalha. Sakamoto, outro dia o cara chegou aqui e falou que tem 60 mil pessoas morando na rua, na maior cidade do país, da capital mais importante, uma das maiores capitais do mundo. 60 mil pessoas na rua com um copinho para tomar sopa. Ora bolas. Bom, então, se você quer que o Brasil continue desse jeito, vota nesses dois caras. Agora, vota nesses dois caras. Se você quer que o Brasil continue assim, vota neles. Se não, tenta alguma coisa diferente, tá? Ah, o Ciro está despontando. Terceira via. Eu acho que esse negócio de via serve mais para rua, pavimentação. Mas o que nós precisamos é de um plano de governo que resgate o brasileiro da fome absurda que ele está. Não tem casa para todo mundo, o projeto habitacional é ridículo, estavam batendo na porta do Dória. O Dória que também não vai ficar fora dessa história, não. O Dória... quando lhe interessava dar pau no Bolsonaro e dizer que o Bolsonaro era negacionista, ele arrebentou com o Bolsonaro, fechou bares, restaurantes, lojas, tudo no começo, com 50 pessoas morrendo por dia. E agora, nas eleições, deixou tudo aberto, quando o comitê de contingência falou aqui várias vezes, não pode abrir, essas eleições não devem acontecer. E ele deixou tudo do rosa, lilás. Depois, quando o Bruno foi eleito, não foi só ele, hein? O cinismo foi geral, o Brasil inteiro fez isso. A maioria dos governadores fez isso. Para eleger os seus presidentes, deixou tudo aberto. No momento que a pandemia já estava altíssima lá na Europa e também nos Estados Unidos. Ninguém sabia por quê, hoje se sabe, por causa das variantes. E aqui a gente botando 100 milhões na rua para votar. Pior do que isso, campanhas presenciais de todos eles que fizeram. Não só o Bruno aqui, mas todos fizeram campanhas presenciais, foram em comunidade e daí por diante, em cultos fechados, porque estava fechado o culto, entendeu? Foram cínicos também, foram cínicos. Do mesmo jeito que o Bolsonaro foi negacionista, foram. Tanto que o Dória, no outro dia, passou para vermelho depois que o Bruno foi eleito e foi para Miami, pediu desculpas. Outro dia mesmo ele foi tomar sol no hotel do Rio de Janeiro, pô. Isso é uma sacanagem, é brincadeira. Agora, eles têm... Olha, a variante Delta chegou. Espanha, França, está valendo agora, no jornal Marca, depois li o Le Parisien, França, Conselho de Defesa, porque tem uma quinta onda. Quarta onda, na Espanha seria a quinta onda. Catalunha fechando, Portugal numa situação ruim. Por quê? Variante Delta. Aí nós anunciamos anteontem. Olha, variante Delta chegou, hein? Está em São Paulo. Meio-dia veio o Dória com aquela reunião que ele faz lá. Olha, vamos abrir os bares até 11 horas da noite. Mané, eu queria perguntar para você, Mané, como é que você fecha os bares com 50 pessoas mortas por dia e sem notícia de variante, sem nada, e abre os bares, dá um horário maior a bares com 600 pessoas morrendo? Se São Paulo fosse um país, seria o 7º país do mundo em número de mortes. Aí no mesmo dia você pega com variante Delta e estende os bares até 11 horas da noite. É uma série de incongruências que a gente vive, mas a mais importante foi um comentário que você fez ontem, que eu repeti aqui, com palavras diferentes, mas usei a sua colocação. Aquela carta... daquela nota do general Braga, extrapolou a Constituição brasileira e para que serve, né, os nossos militares, a nossa instituição militar, Exército, Marinha e Aeronáutica. Está na Constituição, é só ler. Militar da ativa não pode ter papel político. Pazuello já fez isso outro dia e nem chamado a atenção foi, não é? Militares têm que ter hierarquia. O Pazuello já tinha quebrado a hierarquia, a disciplina, quando participou daquele comício lá do Bolsonaro. Mas essa carta do general Braga ameaçando claramente um senador da República extrapola as funções das Forças Armadas, que é defender o país de agressões externas e, em caso do sistema de segurança, da polícia não conseguir agir por intervenção do governo. Foi o que o Temer fez, botou a intervenção do Estado do Rio de Janeiro, e foi até prudente, que era para prender o pezão. Ele não deixou prender o pezão para não parecer um ato político também naquela intervenção militar do Rio de Janeiro, né?
Mas só desses casos é que pode atuar o Exército, o Marinho, a Aeronáutica no Brasil. Né? Essa carta foi para intimidar mesmo, porque o comandante-em-chefe das Forças Armadas é o Bolsonaro. Ele faz o que ele quer. Eu acho que os militares não reagiram a ele exatamente para não criar confusão. Mas agora, com essa carta do Braga, que foi guindado a ministro da Defesa, não sei se aponta uma cisão dos militares ou diante da possibilidade, mais do que clara, do presidente Jair Bolsonaro ser derrotado nas urnas, os militares se insurgirem. Foi por isso que eu te convidei aqui, porque esse comentário é um comentário que não pode passar desapercebido. Eu gostaria que você expusesse essa sua colocação mais uma vez. Bem, bom dia, Datena, sempre um prazer falar contigo, bom dia a todos e todas que nos ouvem nessa manhã, estou bastante feliz aqui de estar conversando contigo, apesar da situação, como você mesmo colocou, brilhantemente colocou, a situação no Brasil não está fácil, né, e até antes de começar a falar sobre o caso, o Datafolha, né, que você comentou, ele saiu, né, o Datafolha saiu já, está no jornal, saiu e ele aponta os números principais, né, estou vendo até aqui na Folha de São Paulo, aponta que há com uma margem de erro de 2 pontos para mais e para menos, né, que apesar da aprovação do presidente Jair Bolsonaro ter permanecido estável com relação ao último levantamento, ou seja, 24% consideram a gestão dele ótimo ou bom, né, e também 24% consideram ela regular, subiu de 45% para 51% a quantidade de pessoas que consideram a gestão do presidente ruim e péssima, né? O próprio Datafolha considera que elementos que contribuem para essa avaliação é a pandemia, é a gestão do presidente na pandemia, tanto do ponto de vista de proteção à vida, estamos com mais de 528 mil mortes, mas também com relação a empregos, né? Estamos com 14,8 milhões de desempregados, segundo o IBGE, né? Então, essa dobradinha, emprego e vida, né, pegou também a questão das denúncias, né, que foram arejadas pela CPI, mostrando que a compra de vacinas no Brasil, que veio atrasada, que poderia ter começado no ano passado, que teria feito com que a economia brasileira tivesse voltado antes, que as pessoas pudessem voltar a trabalhar e que vidas tivessem sido salvas, na verdade, acabou atrasada e a gente começa a ver aqui e ali que o governo negociou contratos com esquisitos, por exemplo, a vacina Covaxin, né, enquanto a Pfizer estava oferecendo a $10 e o governo ignorava as propostas da Pfizer, veio a Covaxin da Índia, através de intermediários brasileiros já envolvidos em escândalos anteriores no Ministério da Saúde, oferecendo a 15 uma vacina que tinha menos qualidade, né, menos elementos comprovatórios de que funcionava que a Pfizer. Enfim, tudo isso acabou atingindo, né, a imagem do presidente Jair Bolsonaro, né, e pelo menos neste momento, é claro que a eleição ainda está longe, né, tá, como você me colocou, está em outubro de 2022, mas neste momento isso atinge a imagem dele. Falando exatamente da questão dos militares, né, foi uma coisa que acho que assustou bastante. Oi, você vai falar? Oi, diga. Essa pesquisa eu já vi. É que vai sair a pesquisa de intenção de voto, já. Ah, tá, de intenção essa não de saiu. Voto. Tá, não, sim. A pesquisa de intenção de voto vai sair hoje. E acho que daqui a pouco, ou depois, ou à noite. Vai sair hoje. Sim, eu falei com o Mauro Paulino ontem, ele me disse que ia sair hoje. Vai sair hoje. O Datafolha já... E pelo que eu percebi, não sei não, acompanha um Bolsonaro desidratando aí. Se as pessoas não têm informação, desidratando bem, também pelo noticiário, por tudo que está envolvendo aí o presidente. Até agora não havia corrupção diretamente ligada ao presidente da República. Já começa a haver pelo menos prevaricação, sei que aconteceu, mas não fiz nada para isso. Começa a apontar o motivo pelos quais ele não teria aceito aquele acordo com a Pfizer. Pô. Em setembro a gente mostrou com o Barão, final de outubro, falou, acabei de conversar com o CEO da Pfizer, os caras me ofereceram vacina para o Brasil, 70 milhões de doses, pela metade do preço. Não é porque o americano é bonzinho, exato, porque estava lá o Trump, que era amigo do Bolsonaro, e porque eles usaram o Brasil como campo de pesquisa. E a informação que lá atrás, desde agosto,
eles não quiseram comprar vacina porque as cláusulas eram draconianas e compraram vacina depois pelo dobro do preço e com cláusulas draconianas. Então Exatamente, hoje sai a pesquisa da Folha, hoje sai a pesquisa da Folha e parece que o Bolsonaro está realmente perdendo muito voto. Então, você tem razão, isso a pesquisa da Datafolha, pelo que a gente está circulando, né, com relação à intenção de voto, desculpa, eu pensei que você estava falando da outra, ela vai ao encontro das outras pesquisas, né? Saiu a pesquisa IPEC, que é o antigo Ibope, entre outras pesquisas, CNT, MDA, que, na verdade, mostram o presidente Jair Bolsonaro dezenas de pontos percentuais atrás do ex-presidente Lula. E aí acho que tem uma questão, independentemente de você gostar ou não de Lula, do que o pessoal que está nos ouvindo agora, ou nos vendo, é uma questão, tem uma parte desse voto que é um voto de rejeição ao governo atual. Né? Não é nenhuma questão, tem uma parte do voto que é um voto pró-Lula e tem uma parte do voto que é um voto de rejeição ao... Exato. É o voto anti-Bolsonaro. Né? Porque o voto anti-Lula, anti-PT, nós conhecemos, que ajudou inclusive a eleger Bolsonaro na eleição passada. Agora tem uma camada desse voto que é anti-Bolsonaro, que é uma população que está irritada, e com toda razão. Né? É a população pobre, né? Pelo que a gente está percebendo pela essa primeira onda da pesquisa, essa primeira leva da pesquisa, muita gente no Nordeste, muita gente pobre está extremamente satisfeita, até porque, como você mesmo começou a sua fala, acho que de uma forma muito correta, no auge da pandemia é agora, não é no ano passado, é agora que as medidas sanitárias deveriam ser duras e agora que o auxílio emergencial deveria estar sendo pago, porque a população está na miséria. O auxílio emergencial agora está entre 150 e 375 reais por mês. 150 reais, que é o piso, é menos de 25% da cesta básica em Florianópolis, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo, de acordo com o DIEESE. Ou seja, não dá para comprar um quarto da comida. O auxílio emergencial no ano passado segurou não apenas a população, mas a economia. Agora, a população e a economia não segura. Então, o pessoal está sentindo esse peso. Porque o pobre não quer trabalhar. É questão de não querer. É até maldade as pessoas que falam isso. E trabalhar como? Mas a pandemia está caindo. Está caindo com 1.000, 2.000 mortes por dia ainda, né? O que no resto do mundo é chamado de absurdo, a gente está chamando agora de normal e de cotidiano. Então, isso, na verdade, influencia na pesquisa. Agora, respondendo ao que você colocou com relação aos militares, a carta... Né, uma coisa leva a outra, Sakamoto. Uma coisa leva a outra. A pergunta que eu disse o Bolsonaro, em condições normais, ele reage muito mal. Mas ele reage lá naquele cercadinho, xinga todo mundo, xinga gente de bundão e daí por diante. Ele reage de uma certa forma ali naquele cercadinho. Ontem mandou outro palavrão e tal. Ali no cercadinho ele reage de uma forma. Agora, quando forças do governo, o ministro da Defesa é um cargo importantíssimo, e o Braga sempre me pareceu um cara equilibrado, eu conheci o Braga no Rio de Janeiro, manda uma nota dessa, dá a impressão de que, olha lá, os militares estão fechados com o Bolsonaro e alguma coisa mais pode acontecer. Um dia eu perguntei pro Bolsonaro no ar, você vai dar golpe ao Bolsonaro? Ele falou, Datena, se eu fosse dar golpe, você acha que eu ia te avisar, Datena? Porra, não vou avisar não. Então, aí uma coisa leva a outra, o desgaste do presidente, a queda nas pesquisas, se ele reage mal quando a coisa está mais ou menos bem, como é que ele vai reagir agora e até que ponto alguém já começa a partilhar dessas teorias de conspiração que ele tem? Voto impresso e daí por diante. Exato. Olha, o Bolsonaro tem um comportamento que ele é bem claro, que quando ele é acuado, ele mostra dentes. Quando ele está sendo acuado, quando ele está fragilizado, quando ele é colocado contra a parede, ele mostra os dentes, mostra a garra. Por mais que ele esteja com medo, é uma coisa quase reativa, ele faz isso. E ele faz isso utilizando muitas vezes instituições da República, né? Então eu acho que o que aconteceu com essa nota dos militares tem várias coisas que dá para a gente analisar e entender. Primeiro, exatamente, é o momento em que ele está. Você tem um momento econômico ruim, você tem um momento de vidas perdidas, 528 mil vidas perdidas, que também ele está sendo responsabilizado por isso, que também é muito ruim. Ele está no momento em que denúncias de corrupção envolvendo seu governo na compra de vacinas têm acontecido, né, tem circulado, no momento em que denúncias de propina para compra de vacina, aquelas coisas de $1 por dose, também tem circulado. Né? Ele tem circulado o envolvimento dele direto, como você mesmo colocou, né? Ele tenha sido comunicado desse problema e tenha feito braço curto, exatamente porque envolve aliados dele no Congresso Nacional, o Centrão
apoia ele no Congresso Nacional, mas não é um apoio ideológico, é um apoio de troca, né, de tomar lá da cá. Né, 30 bilhões. Bolsonaro... Exato, orçamento secreto, emendas secretas, tudo isso que acontece, ou seja, jorrando dinheiro para o Centrão, e do outro lado, o governo Bolsonaro, eles segurando o impeachment do governo Bolsonaro. Há 125 pedidos de impeachment no Congresso Nacional que o Centrão, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, está segurando exatamente para evitar, para manter esse acordo com o Bolsonaro e evitar que o Bolsonaro vai para o cadafalso, até porque essa situação é uma situação de que ganha o Centrão também, porque acaba tendo suas demandas atendidas. Pois, então, o Bolsonaro está nessa situação. Todo dia parece uma coisa nova. Né? O que ele fez com isso? Ele aproveitou os militares. É claro que o Bolsonaro, e aí a gente tem que lembrar de uma coisa que aconteceu em março. Bolsonaro queria sempre que o Exército, que as Forças Armadas, que o Ministério da Defesa desse um afago nele, viesse a público se manifestar com notinha, com tweet, com coisa no Facebook dizendo esse é nosso presidente, ou não mexam com o Bolsonaro, não mexam com o governo. O Bolsonaro queria sempre isso, só que o antigo ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, que era um cara muito tranquilo e que gostava do diálogo, né? Ele não era feito a isso, muito menos o comandante do Exército, o Pujol. O Pujol também não era feito a isso. Então, o que aconteceu? O Bolsonaro trocou o ministro da Defesa, né, botou o Braga Neto, que era uma pessoa mais próxima a ele, e com isso os comandantes das 3 forças renunciaram e ele colocou outras pessoas, e outras pessoas foram colocadas lá. Né? E Bolsonaro desde sempre queria exatamente isso, ele queria Forças Armadas, queria comandantes das Forças Armadas que topassem fazer uma nota como essa, que topassem via público num momento como esse. Então o que aconteceu? A CPI da pandemia, ela não está escolhendo quem ela vai atingir, quem ela vai acusar, ela está desenrolando um novelo de lã. E o que ela está descobrindo é que dentro do Ministério da Saúde existia uma caixa de corrupção, uma caixa de toma lá da cá, que envolve indicados tanto do Centrão quanto envolve pessoas que fazem parte da fileira do Exército. Vamos lembrar que quando general Eduardo Pazuello, assumiu o Ministério da Saúde, ele traz um monte de militares para dentro para ocupar cargos que antes eram de técnicos. E o que acontece com isso? Acontece que esses militares entram e alguns deles acabam fazendo esse jogo também. E aí o que acontece? A CPI começa a pipocar. É um coronel daqui, é um coronel dali, envolvido em cambalacha, um coronel que apresenta um vendedor de vacinas bizarro da Davat para outra pessoa do Ministério para poder negociar 400 milhões de doses. O presidente da CPI fala, de uma forma, ao meu ver, correta, ele fala que membros do lado podre das Forças Armadas estão envolvidos em falcatrua e acabam deixando... Teve essa preocupação ainda. Ele não atacou as Forças Armadas. Ele teve a preocupação de dizer gente ruim do lado podre deve estar envergonhando o lado honesto das Forças Armadas. Foi uma fala com muita precaução até. Né? A reação foi desproporcional. Eu estranhei, porque o Braga é um cara equilibrado, a reação que foi desproporcional. O estranho disso, Datena, é que é o seguinte, o Maraziz deixou bem claro, como você falou, olha, é uma banda podre. Agora, toda instituição do Brasil, toda categoria profissional, advogado, juiz, parlamentar, jornalista, todo mundo tem banda limpa e banda podre. Em nenhum momento o Maraziz diz que a banda podre é maior. Bem pelo contrário, ela deixa de ser de forma desconfortável a banda limpa. Uma categoria que acha que não tem gente ruim lá dentro é uma categoria que se acha divina. Vamos lembrar que dentre as milícias, grupos milicianos que atuam no Rio de Janeiro, por exemplo, tem militares. As pessoas sabem disso. O próprio general Braga Neto, quando assumiu o comando da segurança pública no Rio de Janeiro, na intervenção da segurança pública no Rio de Janeiro em 2018, ele deixou claro, ele combateu, ele falou que também quer combater isso. Né? Então, ou seja, o que acontece? As Forças Armadas, por estarem sendo citadas, elas acabam, na verdade, reagindo de forma desproporcional, acabam, na verdade, soltando uma nota dizendo, olha, nós não vamos admitir isso é um absurdo, há uma generalização. Né? Agora, o estranho, e aí que tá, na prática, o que as Forças Armadas fazem? As Forças Armadas fazem isso para, de certa forma, tentar colocar uma linha, falar, olha, a gente não vai aceitar que vocês fiquem envolvendo a gente, não. Só que não é a CPI que está escolhendo quem envolve, é o novelo de lã da corrupção que está se desconectando e está se descobrindo nomes que fazem parte daquilo. O problema é que, dessa situação, a gente tem o seguinte resultado. Quem sai bem nisso? O Senado
sai levando uma pancada por parte das Forças Armadas de uma forma totalmente descabida. A função das Forças Armadas é, de acordo com a Constituição, como você mesmo falou, proteger a gente de ameaças externas e ser utilizada quando aqui dentro degringola, e nada indica que aqui dentro está degringolado. Então, ou seja, as Forças Armadas não têm que se meter nesse tipo de política, não têm que se meter em outro poder. Elas têm que, na verdade, responder à Constituição e não responder a seus interesses pessoais. Segundo, as Forças Armadas, na nota que fez, reclamou da declaração do Omar, falou que era um absurdo, que isso, aquilo, mas em nenhum momento as Forças Armadas deixaram claro: nós somos contra a corrupção. As Forças Armadas são a favor da corrupção? De maneira alguma. Eu não acho isso. As Forças Armadas são reconhecidas pelo povo brasileiro, a importância dela, é uma instituição reconhecida, como mesmo falou o general Braga Neto e os comandantes da Força na sua nota. Porém, a nota, se ela queria, na verdade, falar que não era uma questão de perseguição política, ela devia deixar claro lá dentro: olha, nós somos contra a corrupção também, nós achamos que deve ser combatida a corrupção até o último minuto e tirado exatamente quem cometeu o crime. Eles não falaram isso na nota. A nota é simplesmente reativa, é uma defesa. E a nota soa estranho, Datena, porque é o seguinte: vamos colocar da seguinte forma: as Forças Armadas chegam todas pimponas para cima do Senado Federal, só que algumas semanas atrás, alguns meses atrás, o presidente Jair Bolsonaro e seguidores deles promoveram uma micareta política no Rio de Janeiro, e o general Eduardo Pazuello, que é um general da Ativa, subiu no carro de som, contrariando as regras das Forças Armadas que impedem que pessoas da Ativa, generais ferindo da Ativa... o Código Disciplinar. Feriu o Código Disciplinar Constitucional. E fazendo o quê? Tipo, que é um código que deixa claro que do soldado, do recruta até o general, eles não podem se envolver em atos partidários políticos. E o que o Pazuello fez? Aquilo era uma campanha pré-eleitoral, né, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, depois de uma motociata. E o Pazuello subiu e foi falar no microfone. E aí as Forças Armadas, que ensaiaram, pessoas lá dentro ficaram muito incomodadas com isso. E não é à toa, não é só por causa do Pazuello, porque se eles permitem que o Pazuello faça isso, como é que depois eles vão garantir ordem dentro dos quartéis, quando dentro dos quartéis começarem a colar adesivo pro Bolsonaro, pro Lula, pro quem quer que seja? Não dá. Então o que acontece? Ao invés de Pazuello sofrer uma punição, passaram pano nele. Por quê? Porque ficaram com medo da ação do Bolsonaro. E aí é extremamente esquisito, porque eles fizeram a seguinte justificativa, de que resolveram se ajoelhar para Bolsonaro para evitar um mal-estar que levaria à substituição do comandante do Exército por outro general que, por sua vez, se ajoelharia a Bolsonaro. Então, não faz sentido. E o que aconteceu é que, ou seja, depois de ter abaixado a cabeça para o presidente da República, que passou por cima do Código Disciplinar Militar, os comandantes das Forças Armadas foram criticar o Senado Federal. Então, o que acontece? Quem sai ganhando com isso é o presidente da República, que eu não acho que Bolsonaro possa chamar as Forças Armadas de meu exército, que nem ele tem chamado. As Forças Armadas do Brasil, eu quero crer que ainda respondem à Constituição brasileira, e não há nada que tenha nesse sentido. Inclusive, todo o mal-estar com a troca do ministro da Defesa em março mostrou que as Forças Armadas têm brio. Só que o que sai desse resultado, o que sai desse processo todo, é um Bolsonaro que pode falar que estou domesticando as Forças Armadas para as minhas necessidades. Necessidades essas que, vamos lembrar que ano que vem tem período eleitoral. Bolsonaro tem uma das formas de mostrar os dentes, como ele está acuado, é falar que vai haver fraude nas eleições, sem prova nenhuma, e insinuando que as Forças Armadas não vão aceitar. Ou seja, jogando as Forças Armadas para dentro do processo eleitoral, o que é um absurdo. Olha, às vezes as pessoas confundem as minhas posições, mas eu, na dúvida, eu falo a verdade, eu falo o que eu penso. Né? O Churchill dizia isso e é verdade. Eu falo o que eu penso. Mas olha, você tem algumas posições. Não me interessa se você acha que eu sou de direita, de esquerda, de centro. Eu repito, eu sou constituinte, para o povo e pelo povo. Vai do lado do povo, tudo bem. Eu não sou militarista, mas eu defendo que o Brasil, sendo o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, um país que tem riquezas imensas, a gente só fala da nossa Amazônia, mas nós temos a Amazônia Azul, que é as nossas 200 milhas, que tem um pré-sal, que além de petróleo tem minério, tem pescado, tem tudo. Temos água doce
em cima e debaixo da terra. O aquífero Guarani é uma reserva de água doce que é uma coisa impressionante, né? O Brasil é com certeza hoje a 10ª potência do mundo, com toda a roubalheira que houve no país desde a época do Império. Com toda a roubalheira. O Brasil hoje é a 10ª potência. Eu não sou a favor de luta de classe, não, porque quem dá emprego ao trabalhador é o empresário. Se você ferra o empresário, o cidadão que está trabalhando na rua e hoje não está tendo emprego, bateu a cara na porta 2, 3, 4 anos, não vai ter emprego. Não adianta nada aumentar imposto, que você vai ferrar a indústria. Nós precisamos sair dessa crise política e precisamos contar com a indústria. Se você ferrar o empresário, você vai ferrar o empregado de uma forma direta. Se você aumentar a energia elétrica, você não vai ferrar o pobre que acende o interruptor só. Você vai ferrar o pobre 2 vezes, porque a indústria precisa de energia elétrica também para sair dessa crise. E aí o pobre vai pagar 2 vezes a energia elétrica, que não vai ter dinheiro para pagar contas absurdas dessa Enel que o Dória trouxe para cá, depois de um péssimo serviço lá em Goiás, sei lá por que o Dória trouxe para cá, conta de 100 reais que vai para 500, conta de 200 reais que vai para 7 mil, conta de 250 que vai para 3 mil. Quer dizer, eu sou contra esse negócio de o empresário é corrupto. Isso passou muito na época da Lava Jato. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O empresário corrupto, esse sim tem que ser jogado na cadeia. Tinham que tomar a empresa dele e abrir uma licitação para quem é honesto no Brasil, que a maioria dos empresários brasileiros é honesta, né? Senão o Brasil não seria hoje a 10ª potência econômica do mundo, com tudo isso que acontece, com pandemia, com desbandos, com roubalheiras e tudo mais. Então, nós precisamos resolver essa questão de uma forma simples e não com teoria da conspiração. Voto impresso. Pô, os caras invadiram o Capitólio agora porque o Trump veio com essa de voto impresso. Lá é voto impresso, é voto no papel. O Bush já deu um baita rolo nos Estados Unidos, acho que foi na Flórida, não é? Quando o Bush foi eleito, ele de suspeitas de corrupção até hoje. É voto impresso, lá não tem digital. É voto impresso totalmente. Então é meio que viajar na maionese. O Bolsonaro até o último dia disse que ia ser roubado nas urnas. Ele foi eleito pelas urnas. E ganhou, assumiu e tomou posse pelas urnas eletrônicas que estão aí, que garantem são totalmente seguras. Gilmar Mendes falou isso aqui ontem. Bom, mas um ponto que me chama a atenção. O presidente ficou, desculpa te interromper, mas só para lembrar, o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, ficou 3 décadas como parlamentar, sendo eleito, inclusive, pela urna eletrônica. E não houve questionamento a respeito da lisura para a eleição para deputado federal no Rio de Janeiro, né? E se fosse regime militar, ele não seria presidente nunca. Capitão, presidente, general, vice. Se fosse regime militar, ele nunca seria o presidente da República. O Mourão seria o presidente e ele talvez o vice aí. Num regime militar, nunca ele seria presidente. Bom, moral da história. A preocupação é o que vem a seguir. Porque tudo isso que você falou, que você comentou, por incrível que pareça, eu estava entrevistando o Fernando Henrique aqui, o presidente Fernando Henrique Cardoso, quando veio um alerta do UOL, a pauta não era essa. Por isso que eu gosto de bater papo, não gosto de ver pauta. Se bem que as pautas daqui pelos meninos aí são muito bem feitas. Eu olho de vez em quando. Mas o papo flui a partir do que a gente está conversando, como se fosse uma conversa de bar. Veio ali um alerta do UOL de que a PGR finalmente abria inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro para apurar a prevaricação no caso das vacinas. Eu perguntei para o Fernando Henrique, falei, isso pode gerar um impeachment, um super pedido de impeachment? Falou, pode, Datena. Eu, mais do que nunca, acredito nisso. Mas eu passei por processo de impeachment e provei que eu era simplesmente um cara que fui julgado de uma maneira errada. As pessoas estavam achando que eu cometi crimes que eu não cometi. A mesma coisa falou o presidente Temer aqui. Mas os dois falaram a mesma coisa. Há clima, agora sim, para um pedido de impeachment. Não adianta os caras sentarem em cima de um monte de processo de impeachment que tem lá. Hoje, com essas evidências, há clima para um pedido de impeachment, mas o pior de tudo é que os dois disseram o seguinte, se as ruas se manifestarem, aí sim o impeachment vai ser no mínimo analisado pela Câmara. E aí, amigo, esse pessoal não é centrão, é blocão.
Esse pessoal do Blocão que recebeu emendas, cargos e tal, esse pessoal sabe que já tem eleições e eles já receberam a grana e estão sangrando o presidente, pedindo cada vez mais. Mas numa hora dessa, vai saber se esses caras não abandonam o presidente. Você acredita que haja movimento de ruas que embase um pedido de impeachment? Porque só as ruas mesmo, apesar das evidências, podem levar à abertura de um processo de impeachment, porque o cara que está lá dentro não vai segurar a onda, nem o Lira vai segurar a onda, sabendo que as ruas estão revoltadas com a situação no Brasil. As ruas da Atena, as ruas são a grande, é o ponto mais importante da equação de um impedimento de presidente agora ou em qualquer lugar. Isso foi com o ex-presidente Fernando Collor de Mello, isso foi com a ex-presidenta Dilma Rousseff. Foram as ruas, na verdade, que pressionaram o Congresso Nacional. O que leva alguém ao impeachment, vamos ser bem sinceros, não é necessariamente uma pessoa cometer crime, e é verdade, é a pessoa perder apoio político no Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro, no super pedido de impeachment apresentado semanas atrás, eles listavam 23 crimes de responsabilidade. A ex-presidente Dilma Rousseff teve vários crimes contra ela, denunciados, o presidente Lula, Fernando Henrique, Temer, Collor. Agora, quando o Collor e a Dilma perderam essa sustentação política no Congresso Nacional, que perde quando? Quando exatamente, como você disse, quando o Centrão percebe que o melhor é abandonar aquele barco. Por quê? Por causa de opinião própria? Não. O Centrão adora um presidente sangrando exatamente porque o Centrão consegue botar suas pautas, suas emendas, seus cargos e lá vai. Quando isso muda? Quando o Centrão percebe que a sua os adversários também. Exato, aos adversários lógico. não interessa. Aos adversários não interessa impeachment do presidente. Exato, porque aí vai também muita gente, tem uma parte dos adversários do presidente que acham que o melhor é fazer com que ele sangre até as eleições do ano que vem, quando ele chegará fragilizado. O que, na minha opinião, é uma equação esquisitíssima. Por quê? Porque essa mesma equação foi levada a cabo por adversário do próprio presidente Lula, durante 2006, no Mensalão. Não, vamos fazer sangrar até a eleição. E aí a economia melhorou, e aí o pessoal falou assim, olha, com a economia em alta surfando, vamos que vamos. É a próxima pergunta. Mas só terminar então a anterior, na verdade. Termina. Só para terminar essa anterior aqui, porque é o seguinte, o Centrão, ele vai mudar de opinião quando ele perceber que o dele está na reta. Quando ele fala assim, olha, não vou conseguir me reeleger, vou ter um problema. Por quê? Porque meus eleitores estão bravos comigo, estão putos comigo. Ou seja, isso acontece quando? Com cartinhas indignadas de intelectuais? Não, quando as pessoas vão para a rua. Quem está indo para a rua hoje, eminentemente, são pessoas do campo progressista, mais à esquerda, mas começam a ir para a rua partidos como o PSDB, o Movimento Brasil Livre, MBL, está começando a pensar em ir para a rua, marcando para o 12 de setembro. Existem marcações assim. Se as ruas se preencherem de movimentos, tanto à direita quanto à esquerda, não precisa ser os dois juntos, que a gente sabe que o pessoal muitas vezes não se bica, mas se esses dois grupos forem às ruas de forma massiva, o que pode acontecer com vacinação em massa, com as pessoas mais seguras, né, de ir para a rua por conta da vacinação, tudo isso e tal, o Centrão pode entender isso como um recado e pode, é claro, desembarcar da nau do presidente Jair Bolsonaro. Mas vai depender o quê? De ruas coalhadas de gente, tal qual vimos durante Collor e durante Dilma. Eu acho que esse negócio de golpe está tão demodê. As Forças Armadas hoje têm um pensamento completamente díspare do que tinham antigamente. A situação hoje é outra. É até ridículo falar em golpe, se bem que mataram o presidente do Haiti anteontem. Agora, não sei se foi ontem ou anteontem. É tanta notícia que... coisa que você jamais vai pensar que aconteça. A gente lembra lá da época dos Tonton Macutis, né? Do Salacier, aquele criminoso absurdo. Bom, você tocou num ponto do Lula que é importante perguntar para você. Existe a possibilidade, porque eu não acho que o Paulo Guedes é burro, ele só é um cara que governa para rico, ele é de meio financeiro, ambiente financeiro. O cara, para ser ministro da Economia do Brasil, devia conhecer de uma coisa chamada povo, pensar em povo. Eu não acho que foi à toa que o Paulo Guedes cortou um auxílio emergencial que tinha jogado o Bolsonaro lá em cima, inclusive em pesquisa. Não foi à toa. Porque a coisa só estava piorando, ele cortou porque ele fez a conta de chegada. Falou, não adianta nada a gente ficar dando R$600 aqui, porque está muito longe das eleições, os caras vão esquecer. E depois pode faltar grana. Então vamos cortar o auxílio emergencial aqui. Cortou.
que foi um absurdo. Um absurdo, gente morrendo de fome, gente não tendo que comer, um crime. Depois ele voltou, ele botou o bode na sala. Tirou o bode da sala quando ele voltou com esse auxílio, que é uma miséria. Porque não é o brasileiro, ninguém no mundo quer auxílio emergencial nem Bolsa Família. Ele precisa, o Brasil precisa disso. O americano pagou 12 mil reais para o cara ficar em casa. O inglês pagou 8 mil. O italiano pagou 6 mil. Aqui, o cara dá 175, 250 e 375 e acha que dá. Não dá. Simplesmente não dá. Então ele veio com esse auxílio miserável, né, e estendeu mais 3 parcelas, que não adianta também nada, porque não são 3 parcelas. Eles pagam a cada 40, 45 dias. Então vira 5 ou 6. Né? Eu estou achando que pode haver uma melhora de economia, como aconteceu com o Lula, e já em janeiro, fevereiro, talvez até em dezembro, o Paulo Guedes pode surpreender e dar o auxílio de 600 e todo mundo vai achar que 600 é uma maravilha. Com essa possibilidade, porque o governo tem a máquina e com possibilidade de recuperação de economia e com o país vacinado, quer queira, quer não, a gente está recebendo vacina ainda, porque não interessa ao mundo o Brasil doente. De jeito nenhum. A gente é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo e fornece minério para o mundo inteiro. Então, e outra coisa, fornece minério. Tem muita outra coisa que o Brasil produz que a gente nem sabe. Né? Então, não é interessante para o mundo o Brasil doente. Nenhum país doente é interessante ao mundo que uma variante diferente lá no fundo da África bota por terra tudo que já fizeram até agora. Moral da história, pode melhorar a economia, né? Fazendo papel de advogado do diabo. Pode melhorar a economia, os caras dão um auxílio emergencial grandão, aumentam o Bolsa Família, há tempo e chance do Bolsonaro se recuperar e talvez conseguir ser reeleito ou não? O grande erro de muitas pessoas, na verdade, é acreditar, é não pensar no longo prazo. A política da Atena é uma questão de sangue frio, muitas vezes, né? A questão do tempo se refazer e acreditar que as coisas mudam. A política é mudança. Né? Muita gente está lendo o quadro atual, que a gente está num fundo de vale, com onda de Covid, com desemprego, com morte, com CPI, com tudo isso, e achar que essa situação vai permanecer do mesmo jeito até o ano que vem. Bem, vacinação, como você mesmo colocou, vacinação, vamos colocar, na pior das hipóteses, termina no começo do ano que vem, com 2 doses para todos os adultos de todo o Brasil imunizados em 60 dias, economia volta ao normal, as pessoas podem voltar a trabalhar, vão voltar a trabalhar. Isso vai acontecer o quê? Por mais que leve um tempo, mas empregos começam a ser gerados em grande quantidade, empregos para todo mundo. Mas o CAGED está gerando, estamos falando de geração de empregos, que o Brasil precisa de 2, 3, 4 milhões por ano. Então, Sérgio, começa uma geração de emprego sólida a partir do ano que vem. Se isso acontece, e aí o Guedes, exatamente isso é uma coisa que circula nos bastidores de Brasília. Muitos líderes de partidos do Centrão recomendaram já para Paulo Guedes exatamente isso, que seja retomado um auxílio emergencial em janeiro e fevereiro do ano que vem, no valor de 500 e 600 reais por família por mês, para garantir que as famílias mais pobres, naquele momento de retomada, tenham uma qualidade de vida. Quem é que vai ser contra isso? Esquerda e direita não vão ser contra isso, na verdade. Por quê? Porque seria loucura. Porque as pessoas precisam comer. Então, o que acontece? Se isso é colocado em votação, é aprovado, não tenha dúvida nenhuma. O ano que vem, o Brasil está esperando uma safra recorde, venda recorde fora. Há o dólar está alto e o Brasil está vendendo muito. Espera-se que o Brasil tenha dinheiro em caixa no ano que vem, inclusive para poder fazer uma coisa dessa. Então, o que acontece? Você faz um pagamento como esse, em ano eleitoral, e vamos lembrar que quando houve um pagamento de 600/1.200 de auxílio emergencial no ano passado, a popularidade do presidente Bolsonaro, junto às famílias de até 3 salários mínimos, explodiu. Por quê? Porque as famílias são bolsonaristas? Não, porque as famílias são pragmáticas. Né? Então, se esse político está me trazendo o alívio do sofrimento, então parabéns para o político. Né? Por mais que a aprovação daquele auxílio emergencial tenha sido pelo Congresso Nacional, porque se dependesse do Guedes, ia ser 200 merrecas por mês. Mas aí o Congresso falou, não, sobe isso, porque isso é muito pouco. Lá atrás. Então, o que acontece? Lá atrás. O Paulo Guedes, não, 200 reais dá para 1 ou 2 cestas básicas. Como, meu amigo? Né? E aí o que acontece? Como você falou, o ministro Paulo Guedes não é burro. Ele é insensível, mas não é burro. Então, o que acontece? Ele já colocou, e o Guedes entrou no modo também eleitoral, ele sabe que para continuar
no poder, ele precisa garantir que Bolsonaro seja reeleito. Então, se volta um auxílio emergencial bom, com a vacinação basicamente terminada, geração de empregos, uma economia crescente, porque o mundo está crescendo. O mundo precisa de matéria-prima do Brasil, o mundo precisa de muita coisa do Brasil, porque está crescendo. Então as coisas continuam. E considerando que a queda do PIB do ano passado que foi alta, a partir disso qualquer crescimento já é gigante, já vai fazer diferença. Bolsonaro pode sim chegar em julho, agosto do ano que vem, numa situação de economia muito melhor do que está agora. E aí a população vai ler o agora, vai ler hoje. Esse é um cálculo, inclusive, que provavelmente o presidente Bolsonaro está fazendo desde o começo. 500 mil mortos, 600 mil mortos em 210 milhões de habitantes é menos de 1%. Agora, 14, 15 milhões de desempregados é um número maior. Então, ele está acreditando que a população vá, no ano que vem, se a economia melhora, ele vai esquecer, né, os mortos e feridos e falar, beleza, minha situação econômica é XYZ. Ou seja, ao contrário do que muita gente diz, Jair Bolsonaro não é carta fora do baralho. E é por isso que a questão da política é uma questão de longo prazo, é maratona, não é corrida de 100 metros rasos. Muito bem analisado. Bom, queria dar um abraço também no Joel, o pai dele é um gênio, ele também o fruto não cai longe da árvore, eu estava vendo lá que me passaram um link, é impressionante que a repercussão que tem a internet hoje, eu não estou muito afeito a usar a rede social e internet, mas a Fabiola, você sabe que ali todo mundo tinha razão, né? A Fabiola, o Datena sai de novo candidato, o Datena teve 6 partidos, pois é. Eu tive nos 6, não gostei de nenhum. E fui saindo à medida que achava que tinha muito picareta do meu lado, eu fui dando no pé. Eu corri junto com o Bruno até agora. Eu era para ser o prefeito de São Paulo. Esse prefeito só está aí porque eu deixei de ser prefeito de São Paulo. Uma reunião com as figuras mais importantes para arquitetar a candidatura do Bruno, a pedido do Bruno, porque acho que o Dória era contra, mas teve que engolir. Eu fui candidato a vice-prefeito do Bruno, pelo menos durante um mês. Quando eu vi que a coisa estava ruim, eu falei assim, ô Bruno, não dá. Eu não vou correr com esses caras aí não. Sinto muito, mas eu vou dar no pé. E dei no pé. E daria de novo. Falei pro Witzel, ele perguntou para mim, querendo me gozar, você já tentou ser 4 vezes e não foi? Eu falei, ô Witzel, eu não fui para não passar esse ridículo que você está passando aí, de ser empichado, quase ser preso e a sua mulher também. Porque dependendo do entorno que você vai, você se ferra. Então ali todo mundo tinha razão naquele papo ali. O Joel aqui disse, o Datena aqui apareceu, acho que ele pensa nisso para aparecer. Pô, Joel, sinceramente, com todo o respeito que eu tenho a você, grande jornalista, a última coisa que eu quero é aparecer, porque eu já apareço, quase 6 horas por dia na rádio e na televisão. E há mais de 45 anos. Não é esse o objetivo. É dúvida mesmo, é que nem o Luciano Huck. O cara tá lá na televisão, tá confortável. Aí, de repente, o cara falou, eu vou pra política. Aí vem uma proposta da Globo para ele apresentar o programa no lugar do Faustão. O cara escolheu o que era melhor para ele, não é verdade? Então é dúvida mesmo, mas dessa vez já como filiado ao partido. O partido insiste que eu saia candidato a presidente da República. Não é? Eu acho que por todos os motivos que a gente comentou aqui, tem que esperar um pouco para ver como é que vai ficar o cenário eleitoral. A corrida é maratona, não é sprint, não é o Bolt. Mas você gostaria, desculpa inverter agora a pergunta, mas você gostaria de morar em Brasília em 2023? Sacamão, eu vou te responder da seguinte forma. Você sabe que o meu sonho era ser astronauta, né? Para ir para a Lua. Né? Todo menino tinha esse sonho, da minha geração. O máximo que eu consegui, já foi muito, foi entrar num caça supersônico da Marinha e voar 1.300 km por hora e até manobrar um pouquinho o caça ali. Mas eu nunca entrei em órbita. Eu não passei da atmosfera da Terra. Então não depende muito de você. O Tancredo dizia que política é muito destino. Né? Eu nunca fui político diretamente, mas todos nós somos políticos de uma certa forma. A gente faz política todo dia. A gente comenta coisas do povo e daí por diante. Não é questão de... Brasília até eu adoro, eu gosto da cidade, é perto de Goiânia, eu tenho a maior parte da minha família, mas o meu foco sempre foi o Senado
e com perspectiva para o governo. Eu estou sendo muito bem avaliado na pesquisa para Senado e governo. Então você vai correr contra o Hamilton e contra o Verstappen, você quer estar num carro competitivo, a McLaren hoje, para chegar perto dos caras. Se você não tiver, não adianta você sair, né? Mas hoje, nesse momento, como o partido decidiu, o Bivar decidiu, a executiva do partido decidiu, eu sou pré-candidato à presidência da República. Hoje, eu sou pré-candidato à presidência da República. E você falou uma coisa assim, acho que o Datena não vai para presidente. Eu também não sou um cara burro. Se eu estiver perdendo de 10-0 ou 7-1, que nem o Brasil da Alemanha, não dá para empatar. Se passar de 2 dígitos em avaliação de pesquisa científica e tal, eu vou pro pau com os caras e não tenho medo de nenhum deles. De nenhum deles, absolutamente de nenhum deles. Aí o cara me perguntou assim, mas você vai ser oposição ao Bolsonaro? Eu falei, cara, pô, é que óbvio, véio. Se eu sou candidato, eu tenho que ser oposição a ele, ao Lula, ao Ciro, a todo mundo. Então hoje eu sou pré-candidato à presidência da República pelo PSL. Mas tenho possibilidade de Senado e de governo também, se a campanha não decolar. Se decolar, sei lá, aí eu vou pro pau mesmo, né? E aí, se você gosta desses caras que estão aí, vota neles, senão você vota em gente diferente. O Ciro também é meu amigo, me ofereceu vaga até para o Senado no partido dele. Mas eu acho que vai dar um bom pau aí, acho que não vai ficar. Eu acho que não vai ficar nessa polarização. A tendência é a polarização, mas acho que não vai ficar nisso, não. Inclusive, existe uma. Desculpe, era só para um comentário breve, que é engraçado. Não, pode dizer. Tem muita gente na área do. Tem muita gente que acredita o seguinte: tem muita gente que aposta no impeachment de Bolsonaro exatamente para evitar uma polarização em 2022. Né? Eles acham que, caso haja um impeachment de Bolsonaro, é claro que a terceira via passa a ser segunda via, na verdade. Né? Então, tem muita gente, inclusive, nessa discussão. Neste exato momento, no Congresso. Mas é uma bobagem, né? É melhor o cara ser julgado na urna, não é? É melhor o cara ser julgado na urna. Como eu disse, o Lula foi mal julgado, ele não foi absolvido. Ele vai ser julgado na urna agora. E a mesma coisa do Bolsonaro. Não é? Esse é o ponto interessante, que eu acho que esta é a pior razão para tirar um político, sabe? Evitar que esse pensamento, olha, não, porque essa pessoa sai, porque aí vai poder gerar. Não, se ele sair, porque se ele sair, ele tem que sair por crimes cometidos contra a população brasileira que tenham sido julgados pelos seus pares. Porque é o seguinte, 500 mil mortes... Isso ninguém pode negar. Exatamente. Isso ninguém pode negar. Cometeu o crime, pagou por ele. Mas você tirar o cara da corrida eleitoral para abrir espaço para outra pessoa concorrer, está completamente errado. E outra coisa... Isso é repetir um erro do passado. É claro. Já vimos várias vezes isso. Agora vem cá, você não prefere jogar com o Corinthians, no Corinthians, se você tiver num time pequeno? Se você ganhar, cara, é uma coisa assim impressionante. Eu prefiro enfrentar candidatos fortes do que candidatos fracos, mas desde que eu saiba que tem condição de virar o jogo aos 45 do segundo tempo, porque sem condição de você enfrentar os caras não vale a pena, é questão de burrice. E aí seria muito mais fácil eu optar por um cargo em que eu tenho muito mais chance de ganhar do que... porque em pesquisas que publicaram aí, tanto para governo quanto para Senado, principalmente Senado, eu estou na frente de todo mundo. Agora, para governo é muito mais difícil, mas hoje eu sou candidato oficial, porque ninguém disse isso até agora. Só o partido disse, eu estou dizendo pela primeira vez. Hoje, por decisão do Bivar e por decisão da executiva do partido, eu sou o candidato oficial do PSL. Hoje eu sou o candidato. É o único que tem até agora. Se aparecer outro, tem convenção e daí por diante. Mas, por enquanto, eu sou o candidato oficial à presidência da República. Se eu vou ser presidente, se tiver chance. Entendi. A minha aposta, na verdade, até naquele diálogo com lá no UOL, era uma coisa que você falou, você está certo. Eu vou ser candidato a alguma coisa. Alguma coisa dessa vez eu falei. A minha impressão é que candidato a alguma coisa você vai ser. Senado, governo ou presidência. Mas candidato, a minha impressão exatamente pela conjuntura e pelo todo o processo é que você sai candidato a alguma coisa. Agora, você começa a lutar, hein?
vamos pelear, né? Você começa a lutar. Aí você pega um adversário, depois pega outro adversário e tal. Quando chega lá na frente, o cara assim, ô Sakamoto, o próximo adversário é o Mike Tyson. O que você faz? Eu não vou lutar com o Mike Tyson para quebrar a minha cara. Então, se eu tiver condição de pegar um cara mais ou menos do mesmo nível, no meu caso seria uma luta de sumô. Para pegar um cara mais ou menos do mesmo nível, eu vou pro pau. Eu não tenho medo nem de Lula, nem de Bolsonaro, nem de Ciro. Respeito a todos, mas não tenho medo, não. Eu iria pro pau tranquilamente. Mas quem seria o Mike Tyson para você? Hoje não tem ninguém. Eu acho que todos estão no mesmo nível. Hoje não tem o Mike Tyson. Entendi. Não tem pelas razões que eu falei. Se houvesse o Mike Tyson, né, o Brasil estaria muito melhor do que foi hoje. É aquilo que eu digo. Né? Esses caras todos que estão aí concorrendo fizeram do Brasil o que ele é hoje. Se você gosta deles, continua votando neles. Tudo bem, não tem problema nenhum. Para mim não tem problema. Mas se eu tiver chance de ir para um outro cargo, eu iria para um outro cargo se a situação científica, de pesquisa, de rua, não é? Apontar uma coisa muito díspare. Claro que eu não vou entrar num jogo para perder, eu quero entrar num jogo para ganhar e poder ajudar o meu país, que é esse o meu único objetivo. Falou, Sakamoto? Avisa o pessoal que eu já me lancei mesmo candidato e pronto, acabou. E você tinha razão, há alguma coisa eu vou sair candidato, mas hoje eu sou o único pré-candidato do PSL à presidência da República. Abração, Sakamoto. Abraço da Atena, sempre um prazer.